Finalmente é sexta-feira, um dos dias mais aguardados aí do povo brasileiro, e também é o dia que eu tenho um compromisso com vocês para atualizar a lista de filmes de terror e suspense aí para vocês. Eu tô aqui com o Thorfinn, sempre olha a cara dele de quem tá muito gostando de estar aqui. Ele tá muito empolgado, tá muito feliz, olha a cara da empolgação do bicho. E a gente tá aqui pra trazer aí a curadoria de filme pra vocês, tá cheio de pelo de gato aqui. Eu sou Felipe Alencar, esse é o Capivara Zumbi, e hoje eu trouxe uma lista com 7 ótimos filmes de terror e suspense, que são filmes recentes e que mesmo assim muita gente acabou vacilando e deixou passar, não assistiu ainda. Mas vocês precisam assistir pra ontem. E quando eu digo recente, eu quero dizer recente mesmo, tipo que foi lançado no último ano ou nos últimos anos. Então antes da gente entrar na lista, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, manda um comentário, qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento, pra ajudar no nosso alcance, que assim a gente chega em mais gente e o canal cresce. Dito isso, bora pra lista depois da vinheta. Palhaço no Milharal é o nome do filme que abre a nossa lista de hoje. Filme de terror lançado em 2025, que é baseado num livro de mesmo nome lançado em 2020. A trama acompanha Quinn Maybrook e seu pai Glenn, que deixam o passado para trás e se mudam para a pacata cidade de Carol Springs, na esperança de recomeçar. O lugar já teve dias de glória como um grande produtor de xarope de milho, mas hoje vive à sombra de um incêndio que colocou fim à principal fonte de renda da comunidade. Entre jovens revoltados com o conformismo dos adultos e moradores mais velhos que veem a nova geração como preguiçosa e sem propósito, o clima na cidade é de tensão constante. É nesse cenário que Quinn percebe algo ainda mais assustador. O palhaço Frendo, mascote local, parece estar ligado a uma série de assassinatos brutais, e todos os sinais indicam que ela pode ser o próximo alvo. Galera, eu admito que minhas expectativas eram baixas para esse filme, eu não li o livro original, embora eu tenha noção de que ele é bem avaliado e tal, só que assim, eu tenho que confessar que sim, o filme entrega um slasher eficiente, com bom ritmo e também com alguns momentos bem tensos. Os personagens são até mais cativantes do que eu estava esperando, especialmente Quinn, uma protagonista que foge do clichê de mocinha certinha, e também tem a dupla Cole e Rust, que tem mais profundidade do que parecem. Algumas cenas equilibram terror e humor de forma boa, como quando Quinn não consegue escapar do assassino porque não sabe dirigir um carro manual, ou quando reage de forma absurdamente humana ao ver uma amiga ser atravessada por um forcado. Só que assim, tudo isso mostra que o diretor sabe dosar sustos e risadas, o que é bem difícil no horror, né? As atuações cumprem bem o papel e ajudam a manter o clima intenso do início ao fim. As mortes, além de sangrentas e inventivas, trazem aquele tipo de brutalidade exagerada que os fãs de slasher tanto apreciam. O filme talvez não seja uma obra-prima do terror moderno, mas é uma obra honesta, é divertida, cheia de personalidade e entrega exatamente o que promete: sustos, humor e uma boa dose de caos. Com o sucesso dos livros que inspiraram o filme, já são 3 volumes publicados inclusive, tudo indica que essa pode ser apenas a primeira colheita sangrenta de uma nova franquia. Então cuidado, porque tu pode acabar virando o próximo a cair na mão do palhaço. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Apple TV e na Amazon Prime Video. Assistam lá e depois nos contem aí nos comentários o que vocês acharam. Drop Ameaça Anônima é um filme de mistério e suspense gravado nos Estados Unidos e lançado em 2025. O longa acompanha Violet, uma viúva que recebe ameaças com consequências inimagináveis através de seu celular. Nesse filme, a mãe solteira, e viúva, a Violet, ela finalmente se arrisca e marca o primeiro encontro com um rapaz que tem conversado online com ela, o charmoso Henry. Durante o jantar, num restaurante luxuoso, os dois parecem se dar bem e tudo mais, até que a Violet começa a receber mensagens com ameaças de um número desconhecido. Exigindo que ela jogue um jogo, caso contrário seus filhos vão sofrer consequências, Violet precisa seguir as instruções exigidas sem poder mencionar o que está acontecendo pra ninguém, muito menos pro seu companheiro romântico. Se não fizer o que for pedido, todos que ela ama vão morrer. Com diretrizes cada vez mais amedrontadoras, a situação chega em seu nível limite, com seu algoz anônimo obrigando ela a matar o Henry. Nesse thriller repleto de suspense e mistério, a confiança do casal é colocada à prova e questionamentos começam a nascer. A narrativa se transforma em uma verdadeira montanha-russa de gêneros, alternando entre o suspense psicológico e toques de humor, ainda que esse último seja o ponto que menos acerta. O que realmente prende o espectador são os enquadramentos engenhosos, os ângulos inusitados e a constante tensão que surge a cada vibração do celular da Violet. Um recurso simples, mas eficaz, que funciona bem aqui para manter o clima de inquietação ao longo de mais de 1 hora de filme.
O final, ainda que repentino e metódico, reforça a criatividade dos diretores e roteiristas em injetar adrenalina em pequenas doses, entregando uma conclusão que, embora contida, mantém o senso de urgência e risco que permeia toda a narrativa. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Apple TV, na assinatura Premium da Prime Video, e para comprar ou alugar no YouTube. The Devil's Bath, que no Brasil seria algo como Banho do Diabo, mas ainda não tem uma tradução oficial desse filme aqui no Brasil, é um filme de drama de terror histórico lançado em 2024, escrito e dirigido por Verônica Franz e Severin Fiala, que é a dupla aí responsável por filmes como Boa Noite Mamãe, por exemplo. Inclusive, Boa Noite Mamãe é um filme que eu já recomendei aqui no canal e eu simplesmente amo esse filme. Mas voltando aqui para The Devil's Bath, o filme é baseado num livro e nos registros de julgamento criminal de Agnes Catherine Schicken, da Alemanha, em 1704. A produção é austríaca e alemã, e o filme conta a história da Agnes, uma jovem mulher casada que não se sente em casa no mundo do marido. Agora se liguem na cena que eu vou descrever, tá? Uma mulher deixa um bebê cair de uma cachoeira antes de caminhar até uma igreja para confessar o crime. O filme então corta para a noite, vemos o corpo de uma mulher agora decapitada, sentada em uma cadeira, sua cabeça em uma gaiola atrás dela. O corpo está sem alguns dedos dos pés e das mãos, enquanto assistimos, uma pessoa invisível pega uma faca e corta um dos dedos restantes da mulher morta, envolvendo-a em um pano. Eu quero que vocês se lembrem dessa cena quando forem ver o filme, tá? Porque assim, é só um dos aspectos aí que faz esse filme ser muito, muito legal. Mas enfim, eu vou continuar aqui com a análise rápida, tentando não dar spoilers muitos, tá? Para um filme de terror psicológico, a direção busca o horror a partir da própria história, guiados pela perspectiva da protagonista. Assim, o terror aqui se manifesta de forma experimental, letárgica e melancólica. A dupla constrói um recorte realista, ainda que ficcional, levemente inspirado em mulheres levadas ao limite da sanidade pela depressão, condição que no século XVIII era conhecida como banho do diabo. Se no começo Agnes surgia como uma mulher doce e apaixonada pela natureza, essa imagem se desfaz à medida que a promessa de um casamento feliz e duradouro se dissolve, com a jovem tentando se adequar ao estilo de vida do marido. É nesse ponto que o filme se destaca como uma profunda análise de personagem, retratando um matrimônio infeliz em que a esposa não se sente desejada por um homem de orientação reprimida, ao mesmo tempo em que é cobrada por seus deveres conjugais. O desfecho não encerra literalmente a ideia contida no título, mas o faz de maneira impactante, convidando a observação de como funcionam as estruturas e fundamentos religiosos da época. Ao mesmo tempo, estabelece um paralelo visual angustiante, já que é inevitável não lembrar da forma como conhecemos Agnes, radiante em seu casamento e sendo instruída sobre como deveria se portar dali em diante, em contraste com o seu posterior declínio psicológico. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme não tá nos streamings brasileiros, o que é uma pena, então pega o teu navio, tua perna de pau, teu tapa-ouro, teu papagaio aí no teu ombrinho e boa sorte nos mares obscuros da internet. Inclusive, se tu curte produções de terror e tá procurando uma lista com recomendações de filmes não hollywoodianos, ou seja, se tu quer mergulhar em umas histórias diferentes, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais esse vídeo aqui do canal com filmes não hollywoodianos, em idiomas variados. Tem filme alemão, tem filme asiático e de várias outras origens, menos que falem inglês, beleza? Na capa a gente deixou como filme estrangeiro para facilitar, mas a ideia é filmes em outros idiomas que não sejam inglês, e que sejam terror ou suspense fugindo do padrão hollywoodiano. A lista tá top demais, só filme foda, então confiram lá assim que o vídeo de hoje acabar. The Ugly Stepsister, no Brasil, A Meia-Irmã Feia, é um filme de terror com elementos de humor ácido e satírico, além de elementos de horror corporal também, então é uma misturança. Também lançada em 2025, essa produção foi gravada na Noruega, na Polônia, na Dinamarca e na Suécia. Vale mencionar também que esse filme está com um índice muito alto de aprovação pelos espectadores. Podendo dizer que o filme funciona como uma versão sombria de Cinderela, e dessa vez a trama acompanha a meia-irmã da personagem conhecida pelos contos de fada. Elvira vive com sua família em um poderoso reino onde poucas coisas são tão importantes quanto a beleza. Por essa razão, quando ela encontra a dose de determinação certa para conquistar o coração do príncipe, medidas extremas vão ser tomadas visando a competição pela perfeição física. Com muito sangue, mortes e suor, Elvira terá que lutar para ser a mais bela do local e tentar ser finalmente escolhida como a rainha do baile. A Meia-Irmã Feia traz à tona um tema que, embora antigo, continua assustadoramente atual: a manipulação da inocência para moldar pessoas, especialmente gurias e jovens mulheres, aos padrões de beleza impossíveis impostos pela sociedade. O filme mergulha nesse abismo psicológico, mostrando como a busca pela aparência ideal pode nascer dentro de casa, alimentada por pais obcecados por status e aparência, e assim vai crescendo sob a influência de um sistema muito maior. Indústrias de cosméticos, moda, cirurgias e até alimentação lucram com essa pressão, enquanto o mundo do entretenimento e das redes sociais reforça diariamente o que é considerável aceitável ou não. O resultado é uma crítica poderosa e incômoda a uma cultura que vende perfeição
perfeição enquanto destrói a autoestima das pessoas, e em muitos casos, a própria identidade de quem tenta alcançá-la. Essa é, no fim das contas, a história de uma jovem que cresceu acreditando ser feia, condicionada a perseguir um padrão de beleza inalcançável e disposta a se submeter a verdadeiras torturas cirúrgicas em nome dessa transformação. O resultado é um drama ácido com elementos de horror, doses generosas de sátira e terror corporal, que provoca desconforto, mas não por sustos, e sim pela crueza da sua mensagem. A Minha Irmã Feia não é exatamente um filme de terror no sentido tradicional, mas é um espelho distorcido da nossa própria realidade, onde o medo nasce da vaidade e da pressão estética. Tantos anos depois, Cinderela nunca pareceu tão contemporânea e tão trágica. No dia que eu gravo este vídeo, o filme não tá nos streamings brasileiros, mas talvez esteja em algum deles quando for ao ar. Então procura aí. E claro, sempre há outras alternativas, como navegar nos mares torrentosos da internet, usar um VPN, por exemplo, e por aí vai. Agora uma pausa rápida para lembrar vocês de deixar o like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, manda um salve, manda uma dica de filme, uma ideia para os próximos vídeos aqui do canal, qualquer coisa tá valendo. Aproveita e segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem conteúdo pocket rapidinho para quem também quer pegar as dicas. Eu, o Pablo, o editor, a equipe inteira do Capivara Zumbi agradece muito o apoio de todos vocês. Dito isso, bora continuar com a lista de hoje. Strange Harvest, no Brasil, Colheita Estranha, é um longa de terror lançado em 2024 que mistura elementos de crimes reais, terror e suspense, acompanhando o ressurgimento de um serial killer chamado Mr. Shiny, após a sua ausência de 20 anos. Ambientado na região de Inland Empire, no sul da Califórnia, o enredo gira em torno de uma dupla de detetives da trilha do assassino que deixa pistas enigmáticas nas cenas do crime. Os detetives Joey Kirby e Lexi Taylor relatam sua experiência trabalhando no caso do Mr. Shine, o Senhor Brilhante em português, um misterioso assassino em série que cometeu vários assassinatos ao longo de 3 décadas em Inland Empire. A primeira vítima, uma jovem, é encontrada esquartejada na Floresta Nacional de San Bernardino em 1993. Pouco depois, um idoso acamado é espancado e esfaqueado até a morte em sua casa de repouso. Uma terceira vítima, um jovem chamado Noah Lafon, é sequestrado e encontrado morto em um pântano com o fígado removido. Na época não se presume que os 3 crimes estejam relacionados, mas é claro que tem muita coisa podre aqui, e o espectador vai descobrindo tudo aos poucos conforme a história avança. O filme se destaca por sua imitação fiel do formato de documentário sobre crimes reais, utilizando reportagens, entrevistas, imagens e gráficos que criam uma experiência imersiva e verossímil. Essa abordagem contribui para uma atmosfera de naturalismo que é um dos grandes trunfos da obra, especialmente na reta final, quando o tom se torna mais denso e até doentio. Além disso, muitos espectadores enxergam na produção um caráter inovador, ainda que a guinada para o ocultismo divida opiniões e gere debates sobre os rumos tomados pela narrativa. Colheita Estranha é mais um filme que infelizmente não está nos streams brasileiros, então tu vai ter que dar os teus pulos aí para assistir. Agora um filme japonês, Kuraudo, ou Cloud, Nuvem de Vingança, que é um filme de suspense e terror psicológico lançado em 2024. A trama acompanha Ryosuke Yoshi, um trabalhador de fábrica frustrado que decide largar tudo em busca de dinheiro fácil revendendo produtos pela internet. O que começa como uma tentativa de escapar de um trabalho alienante rapidamente se transforma em uma espiral de tensão e consequências imprevisíveis. A partir do momento em que Ryosuke se aprofunda nessa atividade de moral duvidosa, ele passa a lidar com situações cada vez mais estranhas e perturbadoras. No início, o filme aposta em um suspense psicológico elegante, com uma fotografia densa e uma atmosfera carregada, que mantém o espectador inquieto, mesmo quando pouca coisa de fato acontece. Essa tensão constante prepara o terreno para uma virada brusca. A trama ganha tons de ação e violência quando aqueles prejudicados pelos golpes do Ryosuke decidem caçá-lo. O que parecia apenas uma crítica social toma a forma de um jogo de sobrevivência, onde os papéis de caçador e presa se invertem de forma sangrenta, até que apenas o protagonista e seu assistente restam vivos. A mensagem central de Cloud está em sua crítica ao capitalismo e à desumanização causada por ele. O protagonista representa o oportunista que lucra às custas dos outros, enquanto seu assistente, o Sano, é o executor frio e obediente que mantém o sistema funcionando. Ambos sobrevivem porque, dentro dessa lógica impiedosa, apenas quem alimenta a engrenagem do lucro permanece de pé. O diretor constrói assim um retrato sombrio da busca por ascensão em uma sociedade que transforma desespero em mercadoria. A trajetória do protagonista reflete o desejo contemporâneo de ganhar dinheiro fácil, seja por meio de apostas online, esquemas duvidosos ou negócios de fachada. No fim, Cloud não é apenas um suspense sobre paranoia e violência, mas uma parábola sobre como o capitalismo empurra indivíduos comuns ao limite moral, tornando compreensível, ainda que trágica, a decisão de quem escolhe se perder para escapar do sistema. Outro filme que, infelizmente, não está ainda nos streams brasileiros, então boa sorte nos mares da internet.
E a gente encerra a lista de hoje com O Senhor dos Mortos, filme de 2024 cujo nome original é The Shrouds e que é dirigido pelo David Cronenberg. O Senhor dos Mortos acompanha Karsh, um empresário do setor funerário que desenvolve túmulos tecnológicos permitindo visualizar imagens de altíssima qualidade de dentro do caixão por meio de uma mortalha que envolve o corpo em decomposição. Assombrado pelo luto após a morte da esposa, Karsh tenta se reintegrar à vida social e amorosa, mas sem sucesso, permanecendo preso às memórias da falecida. A obsessão com a esposa se manifesta na vigilância constante do seu corpo pós-morte, utilizando a tecnologia para ampliar detalhes do cadáver. O diretor constrói momentos quase oníricos, nos quais o protagonista expressa a dor da perda através da imagem de Becca, que aparece e desaparece do quarto cada vez mais mutilada, lembrando suas doenças e amputações. É uma maneira de materializar a saudade e luto, tornando o horror emocional tão intenso quanto o visual. A trama se complica com suspeitas de espionagem industrial, sabotagens e teorias da conspiração, enquanto Karsh se reconecta com sua ex-cunhada Terry, em uma amizade que gradualmente se mistura a tensões sexuais e memórias dolorosas. Cronenberg mantém seu estilo característico explorando a sexualidade de forma provocadora, incluindo cenas em que o desejo e a proximidade física se entrelaçam com temas de morte e mutilação. Mesmo sem repetir a força emblemática dos seus clássicos dos anos 90, Cronenberg reafirma que a sua essência em O Senhor dos Mortos, pelo fascínio do corpo, suas imperfeições e vulnerabilidades, assim como a inevitabilidade da morte. O filme revisita suas próprias dores e referências passadas, entregando uma obra intensa, visualmente perturbadora e emocionalmente carregada, que honra o legado de um dos mestres do horror psicológico e corporal. Outro filme que ainda não chegou nos streams brasileiros, então boa sorte nos mares da internet. E se tu curtiu o vídeo de hoje, por favor, não esquece do like, da inscrição, isso ajuda demais no nosso canal, é por isso que a gente fica enchendo o saco, porque vocês não fazem ideia do quanto isso faz diferença. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos do canal com dicas de filmes de terror ou suspense para vocês assistirem. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!